Olá, meu nome é Rafael e eu quero aqui apresentar um programa feito no Neander para divisão de dois números. O problema foi suposto pelo professor Henrique Filho, professor de arquitetura do segundo ano. Bem, primeiro eu vou apresentar o que eu gosto de fazer para fazer esse tipo de programas no Neander, porque ele é um pouco complicado, né? Você tem que usar os mnemônicos e coisa e tal. Cada instrução equivale não equivale a tanto, como é que eu posso dizer? Pensamento, assim, sabe? Como se fosse eu fazer um if e eu preciso fazer várias instruções, né? Preciso de várias instruções para fazer um if. Então o que eu gosto de fazer é pegar o bloco de notas e fazer um esquema lógico aqui, meio que lógico assim, do programa, no caso. Então eu vou dar uma explicada nisso aqui e depois eu explico o programa ali do Neander. Primeiro eu vou criar umas variáveis. Essa aqui é a variável dividendo e resto, que eu vou atribuir o valor 80 em hexadecimal. Aí a variável divisor, que eu vou atribuir o valor 81H. A variável resto, que eu vou atribuir 82H, que ele vai estar com zero ali e tal. Não, esse é o resultado, na verdade. O resto aqui em cima. E a variável auxiliar, que é a posição de memória 83H, né? Esses aqui são equivalentes às posições de memória, no caso. E esse aqui eu atribuo o valor 1 porque, tipo, aqui eu estou usando o complemento de 2 nesse programa aqui atrás. Aí eu preciso adicionar um lá e tal, depois eu mostro. Então como é que eu vou fazer? Eu, eu vou fazer um while e enquanto o acumulador for maior que menos um, então quer dizer que enquanto ele não for negativo, for de zero para cima, ele vai colocar no acumulador o dr menos div, que, como é que eu posso dizer? Vamos supor que aqui eu quero dividir 22 para 3, né? Vou colocar assim, 22 para 3. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 22 e vai subtrair 3. E se no acumulador não for negativo, no caso se ele for maior que menos um, né? For de 0 para cima, ele vai atribuir a variável dr ao que está no acumulador. O acumulador é esse aqui, é tipo um registrador de memória que tem no processador hipotético do Neander. E o resultado vai adicionar 1. O auxiliar tem 1, né? Daí ele vai adicionar resultado igual a resultado mais 1, para dizer quantas vezes ele está dividindo. Aí ele vai terminar esse if, vai vir aqui, enquanto não for negativo, vai continuar fazendo isso aqui. Aí aqui eu fiz esse programa, aí consigo isso aqui que eu fiz, né? Que é mais fácil, fica mais tranquilo de fazer. Eu fiz esse programa aqui. Primeiro eu meio que declarei as variáveis, né? Eu atribuí os valores usando esse operando aqui. Acho que é operando o nome disso. EQU, que significa equal, né? Então, dr equal, que é igual, 80H. Esse H é para definir se quando o valor é hexadecimal. Essa memória aqui, eu não sei por que fizeram assim, mas acho que é para complicar mesmo. Ela é em hexadecimal. Pode ver que tem umas letrinhas aqui embaixo aqui assim. Então eu coloco 80H para ele definir que ele vai vir para cá. Se eu colocar só 80, ele ia vir. Aqui a gente usa o conversor de base, a gente pode saber para onde ele ia vir. Se eu colocar só 80, ele ia definir como decimal. E em hexadecimal ele ia vir para 50. E 50 está aqui, ó, ele ia ficar aqui em vez de aqui. E 80H em hexadecimal é equivalente a 128 no decimal. Aí eu defino as variáveis aqui, né? Aí eu começo o programa aqui. Esse org0 é para organizar o programa aqui pro início, no caso. Porque é só uma questão de organização. Então o que eu vou fazer? Eu vou carregar. Deixa eu colocar um número menor aqui. Eu vou carregar o 22. Esse LDI é Load Immediate. Né? Ele vai carregar um valor direto para o acumulador. Você pode usar as chaves, mas eu estou usando isso aqui mais rápido. E vou guardar no DR, que é essa posição de memória aqui, no caso, essa aqui. Depois eu vou carregar o 3 e vou guardar no divisor. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 22 e vou dividir para 3.
e vou carregar um e vou guardar no auxiliar. No caso, eu fiz dos dois tipos. Eu fiz de um jeito onde podia usar o complemento de 2. Ah, não. Complemento de 2. E outro ele usa direto sub. No Neander, o W Neander lá, o primeiro, feito pelo Weber lá, né? Não tinha esse comando sub. Tinha que, só tinha o comando add, né? Que tu teria que fazer o complemento de 2 para poder representar um número negativo. Caso o complemento de 2, essa parte aqui, posso, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula é para comentário, no caso. Que esse aqui ele usa para pular lá para baixo, que daí eu poderia usar direto o sub, entendeu? Sem precisar fazer o complemento de 2. Enfim, aqui ele vai fazer o complemento de 2, ele vai carregar o divisor. Peraí, primeiro eu tenho que explicar como é que funciona a divisão, né? A divisão consiste em quantas vezes um número pode ser subtraído, entendeu? É mais ou menos isso, por outro, assim. Então, eu vou ver quantas vezes 22 pode ser subtraído por 3. Então, como 3 é positivo, a gente quer fazer ele negativo. Para ficar, tipo, a fórmula, por exemplo, 22 mais... Aí a gente só soma, né, no caso. Mais menos 3, no caso, a gente tem que fazer. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai carregar o LA, vai inverter os bits dele, né? Bit a bit usando NOT. Adicionar o AUX, que é 1, no caso. E guardar no div de novo, no caso. Aí ele vai estar um número invertido aqui. Isso aí tem a ver com equivalência, alguma coisa assim. Tá, enfim. Aí ele vai continuar o código. Isso aqui se chama label, que a gente usa conjunto jump aqui, para em vez de tu falar qual linha tu quer pular, assim, quero pular para a linha 15, eu coloco o label e eu só coloco o nome aqui. Fica mais fácil. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou carregar o dr, que tá 22 no caso, e vou add div, que ele tá um número invertido, então o que ele vai fazer? Ele vai subtrair. Então vai ser 22 menos 3. Se for negativo, então, se eu fizer essa subtração e der um número negativo aqui no acumulador, ele vai ativar a flag n aqui, que é de negativo. E se ele tiver negativo, ele vai pular para cá e vai fazer o programa aqui e vai terminar. Tá? Então, se ele for negativo, ele vai pular para o resto. Se não for negativo, se o 22 menos 3 não ficar negativo, no caso não vai ficar, né? Vai ficar 19. Ele vai guardar no dr, aqui, no dividendo o resto ali, né? Que seria essa posição aqui, para ele continuar o programa, ele ficar subtraindo. E aí ele vai carregar o resultado, vai adicionar o aux, que é 1, no caso, que é essa parte do programa aqui, que é o que eu estou fazendo aqui. Essa aqui, STADR, é essa parte aqui, que eu vou estar guardando que está no acumulador ali, atualmente, no, no, na posição 80H ali da memória, né? Caso ele não seja negativo. E se for negativo, a gente acaba a divisão, né? Porque queremos negativo. Aí ele vai carregar o resto e vai adicionar 1. E vai guardar de novo no resto. E depois vai dar um pulo incondicional aqui, né? Lá para o continua de novo. Aí ele vai ficar subtraindo e verificando. Quando ele ficar negativo, ele vai ficar subtraindo, né? E adicionando aqui. E quando ele ficar negativo, ele vai pular para cá. E o que aqui faz? Aqui ele vai carregar o LDR. Não, ele vai carregar o DR, vai carregar o resto e vai. Na verdade, essa parte aqui não tem necessidade de ser DR aqui, né? A gente tá fazendo outra coisa. Mas enfim, deixa eu tirar essa parte do código aqui. Ele vai carregar o rest e vai. É, esse out aqui, ele é um demônico que a gente usa para referenciar uma saída aqui no caso. E a única saída que tem aqui desse Neander aqui é esse visor. Então, out 0, que é para referenciar esse visor aqui no caso. Aqui também tem o in, né, que é para entrada, que ele pode ir tanto pelas chaves quanto por esse negócio que tu pode digitar aqui, né? O in 0 e in 1.
Tá, mas a gente usou o out aqui para mostrar o resultado da divisão. Aqui, no caso. Então, vamos compilar aqui e dividir para mostrar como é que funciona passo a passo. Tá. Vamos zerar a memória, dar um reset e dar um compilar. Fechou. Agora vamos passo a passo. Tá. Primeiramente, ele vai dar um LDI 22. 22 está em decimal. Só que aqui ele vai aparecer 16 porque está em hexadecimal. Se a gente ver aqui, 22 em hexadecimal é 16. Isso não tem problema, tá? Ele vai dividir tudo, ele vai subtrair tudo certinho. Tá, ele vai carregar o 16 direto para o acumulador ainda está 0. Carregou 16. Agora ele vai guardar na posição de memória 80, que é aqui, ó. Então, quando eu rodar ali, passo, ó, 16 ficou ali. Tá, agora ele vai carregar o 3, que é o divisor, né? Vai guardar no 81. A gente está aqui, ó. O div que é igual a 81h aqui, no caso dessas variáveis, meio que variáveis que eu atribuí aqui, né? Tá, agora ela vai carregar um, vai guardar no house, que é o posição de memória 83h. Agora eu vou fazer o complemento de 2, ele vai LDA 81, vai carregar o divisor ali, que é 3, vai dar um not, ali ele carregou o 3, tá vendo? Aí quando eu dou not ele vai ficar FC, esse FC, que é o hexadecimal, que é o equivalente ao invertido dele, né? E vou adicionar um, para ficar... tem a ver com a equivalência de bits, eu não sei explicar muito bem por que acontece essa propriedade do complemento de 2. E vai guardar de novo no div. Então ali ficou FD. Agora, ele vai começar essa parte do código aqui da subtração. Ele vai dar LDA 80, que é o dividendo ali, né? E o resto vai vir 16. Vai vir 16 para o acumulador. E vai adicionar o 81, que é o menos 3 no caso, né? Esse aqui que vale ao menos 3. Vai adicionar e vai ficar... vai subtrair ali dentro do 16, ficando 13. Depois, aí ele vai verificar se for negativo, ele vai pular lá pro resto aqui. Senão ele vai continuar o código. Como não ativou a flag N aqui, ele vai continuar o código. STA 80. Ele vai guardar no dividendo de resultado aqui nessa posição. 13, ficou 13. Tá. Aí ele vai carregar o res para poder adicionar o 1. Ele vai adicionar 1 no res para dizer que conseguiu dividir pelo menos uma vez ali, né? Adicionou 1. Depois guardou ali no 83, 82H aqui, né, que é o resultado da divisão. Aí ele vai pular incondicionalmente aqui, lá para continuar. E vai continuar o processo. Até que eu estou passando algumas vezes. Ó, LDA 80, ó, ainda está 10 ali, né? No caso, ele deu LDA 80, ainda está 10. E a divisão já está em 2. Então, aqui, LDA 80, se for negativo, tá. 82, de 13. LDA 80, tem 7 ali ainda. Tem 1. Ó, tá. Agora ele carregou. Ele disse que tinha 1, né? Que acabou de carregar o LDA DR e ficou com 1 aqui. Agora eu vou adicionar o div e vai dar menos 3. Adicionei e ficou FE, que é menos 3. E ativou a flag N aqui, que é se é um número negativo. Como ele é negativo, ele vai simplesmente pular aqui para baixo. Então, LDA vai carregar para o acumulador o que tiver no res, que é o resultado, e vai dar um out no 0 aqui. Olha lá, 7, e vai dar um halt. E terminou o programa. Então ele carrega. E aqui no espaço de memória a gente pode ver, ó, esse aqui equivale ao quanto que ele dividiu no caso, né? Que foi 7. E esse aqui equivale ao resto, dessa posição 80H, né? Eu podia
Se tivesse outro visor, né, eu podia colocar ali também, né, pra mostrar que deu. Esse aqui é o resto. Mostrar o resto, né, no caso. Ele só tá mostrando quantas vezes ele pôde dividir. Que foi 7, no caso. Ele pôde subtrair 7 vezes. Né? E o resto é 1 porque ele não conseguiu mais subtrair, então ele não alterou aqui, né? Então ia ficar 1 menos 3, ia ficar menos 2 ali. Mas eu não guardei essa parte negativa, no caso. E se tu for ver, calculadora. Vamos, vamos usar aqui a calculadora mesmo para rapidão aqui, né? 22, era 22, ou era 23? 22 dividido para 3 é igual a 7. Aqui ele não, ele vai, se fosse uma calculadora normal, ele dá 7, alguma coisa. Mas como é essa científica, aqui ele vai dar só 7 no caso. Com o resto 1 no caso. Vai sobrar 1. Bom, esse é o projeto no caso. Essa parte aqui, só um extra aqui, né? Essa parte do sub aqui, ele pula a parte do complemento de 2. Eu não preciso fazer o complemento de 2 para não ficar negativo. Eu uso direto o sub aqui também. Eu acho que é isso. Ah, e em consideração sobre esse programa aqui, eu gostei muito. Ele é muito melhor, assim, sabe, que o outro Neander lá. O outro Neander, tu tem que digitar e se errar alguma coisa fica ruim de apagar ou colocar inserir código no meio, coisa e tal. Isso aqui tu pode ter mais flexibilidade no programa. Então, eu acho que é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado ao professor Henrique também. E tenham uma boa vida.